tentei gravar um vídeo e agora ficou de cabeça para baixo, mas eu vou repetir. Nós já sabemos hoje que grandes grupos empresariais corromperam a política brasileira. Financiaram partidos, campanhas eleitorais, candidatos. E os candidatos eleitos passavam a não ter compromisso nenhum mais com o programa dos seus partidos e com os seus discursos de campanha. Financiavam todos os partidos, dinheiro para A, B ou C. Depois um candidato ganhava a eleição e eles com isso conseguiam obras super avaliadas, né, com sobrepreço, ganhando lucros fantásticos, montando um caixa político, e esse processo de corrupção desmoralizou a política brasileira. Além disso, os interesses de países que não são os nossos interesses. Interesses de potências economicamente mais fortes que o Brasil. Então, ganharam o petróleo, e acabaram com os direitos sociais dos trabalhadores, estão privatizando companhias de água, de energia elétrica, acabando com o Estado brasileiro. Nós temos que reagir a essa gente. Mas agora, eles se organizam em grupos empresariais, os corruptores, os que sempre viveram de favores do Estado, de financiamento de políticos, e se dizem, não, nós somos empreendedores. E afirmam que vão entrar na campanha sem acusar ninguém. Eles são empreendedores. Vou lutar pelo Estado XY, vou lutar pelo Paraná. Na verdade, são os corruptores entrando no processo. Nós temos que garantir que o Estado brasileiro, que as unidades federadas, sejam governados com pessoas que tenham compromissos com as políticas sociais, com o trabalho, com a felicidade e com a fraternidade. E esse liberalismo da barbárie, patrocinado por outras potências de fora e pelos corruptos de dentro, não pode progredir. Nós não vamos aceitar mais essa conversa mole de grupos empresariais como o do Dória, do fulano, do ciclano. Dória em São Paulo é uma coisa simplesmente horrível. Que avancem, tome conta do Estado para valorizar o seu lucro, a magnificação das suas vantagens e dos seus ganhos, esquecendo que existem trabalhadores, que existem políticas sociais consolidadas através de décadas e que há uma evolução do processo civilizatório do Brasil acompanhando o mundo. Mas eles querem a predação, a barbárie do liberalismo. Minha gente, é um convite que eu faço a vocês. Abram os olhos. O mecanismo da corrupção na política brasileira, sem sombra de dúvida, existia e foi revelado por essas investigações. Mas atrás disso tudo tem a organização da volta dos verdadeiros corruptores, os grandes empresários e os interesses das multinacionais. E vão privatizando petróleo, água, eletricidade, tirando o direito de trabalhadores, se apropriando da previdência e transformando tudo isso num ganho, sem nenhuma preocupação com as pessoas e com a fraternidade. Nós temos um lado, é o lado do Estado social, o lado da fraternidade, o lado da soberania, o lado que pretende que se devolva a dignidade ao povo brasileiro, ao nosso Brasil. É um convite a vocês, convite para que reflitam e se convençam de que existe gente muito séria em muitos partidos. O processo de corrupção era generalizado no Brasil, mas nós não podemos aceitar que atrás da demolição desse mecanismo surja a demolição definitiva, que os bandidos tomem conta da estrutura do Estado para maximizar os seus lucros e que a soberania nacional, o Estado social e dignidade desapareçam submersos diante dos interesses de países fortes como Estados Unidos, alguns países da União Europeia e do capital financeiro internacional. Queremos uma aliança entre o capital produtivo, os empresários brasileiros, que têm que ser valorizados, mas acima de tudo a valorização do trabalho, da fraternidade e desse processo civilizatório que nos transforma, apesar de tudo, num país original, o Brasil fraterno, progressista e humano. Vamos à luta, minha gente, é o convite que eu faço a vocês. Não cairemos na esparrela dos empreendedores, que foram os financiadores e os usufrutuários de toda essa picaretagem que vivemos até agora. A luta é o convite que eu faço aos brasileiros que me escutam nesse momento.